Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos a terça-feira, dia 18 de agosto do ano 2026. 18 de agosto do ano 2026. Estamos agradecidos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça por cada um de nós nesta manhã de terça-feira, dia 18 de agosto. Está meio nublado, que hoje parece que não sei se vai chover, não vai chover, mas temos uma temperatura atual de 19 graus, 19, 20 graus aqui na cidade de Cacequi. Queremos dar os nossos bom dia à nossa irmã Idalina, que a graça e a paz e a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, que Deus venha abençoá-la poderosamente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia de ontem, estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Sou o pastor Juan Teixeira, desde a cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Agora sim, no dia de ontem, nós estivemos falando, minha irmã Maria, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida, sobre sua casa, que Deus venha abençoá-la poderosamente junto ao seu esposo, filhos, que a graça do Senhor esteja sobre cada um dos integrantes dessa família. Dia de ontem nós estivemos falando de Moisés. E hoje vamos continuar falando de Moisés. Tem dois episódios da palavra de Deus que nós chamamos bastante a atenção de Moisés. O primeiro deles foi o de ontem, o de Êxodo, capítulo 4, a partir do versículo 24 ao 26, quando Deus busca matar a Moisés. Mas você sabia que Moisés arriscou a sua própria salvação pelo povo de Israel? Você sabia que Moisés arriscou a sua própria salvação pelo povo de Israel? No momento de intercessão, no momento de angústia, o povo de Israel estava no Monte Sinai, esperando que Moisés descesse do Monte Sinai. E vai dizer a palavra de Deus da seguinte maneira no capítulo número 32 do livro de Êxodo. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Não sabemos o que lhe sucedeu. Moisés estava no monte. Ele tinha subido ao Monte Sinai. Ele estava recebendo ali as instruções de Deus. Um momento único na vida de Moisés, de estar ali naquele lugar, recebendo as instruções de Deus, os mandamentos de Deus, as leis de Deus para o seu povo. Ali embaixo, no monte, Pastor Vicente, bom dia, na cidade de Montevidéu, Uruguai, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida nesta manhã, que a graça do Senhor esteja sobre sua casa, sobre sua família,
sobre cada integrante aí da família. Um grande abraço, pastor Vicente, assim como também damos nossos bom dia ao nosso irmão César, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Que Deus venha abençoar também sua casa, sua família, que a graça de Deus esteja sobre você. Resulta que o povo estava embaixo, esperando ali o retorno de Moisés. Moisés começou a demorar, o povo começou a inquietar-se. Moisés estava, para eles, aos olhos deles, Moisés estava demorando muito. Então, um rumor deve ter começado ali no acampamento, no arraial de Israel. O que terá acontecido com Moisés? Será que Moisés morreu? Alguma fera? Algum salteador? Por que Moisés não está voltando? Este homem está demorando muito. Mas o interessante é que o povo não procurou um novo líder. O povo não decidiu avançar. Não decidiu sair ali do Monte Sinai. Não quiseram outro líder. Eles chamam Arão é irmão de Moisés, e aquele irmão de Moisés era um artesão. E eles vão chamar em Arão e vão falarem para ele isso que nós acabamos de ler. Nós não sabemos o que aconteceu com este homem. Moisés, o que nós tirou da terra do Egito. O que aconteceu com ele não sabemos. Eles não falaram, agora tu poderia ser o nosso líder? Tu poderia continuar a jornada? Ou ora a Deus por nós, intercede a Deus, ou vamos ver o que aconteceu com Moisés? Nada disso, absolutamente nada disso. A palavra de Deus é clara, quando eles dizem, não sabemos o que lhe sucedeu. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do povo, o povo reuniu com Arão e lhe disse, levanta-te e faze-nós deuses que vão adiante de nós. Isso é algo terrível. Estavam desprezando aquilo que Deus tinha feito por cada um deles. Imagine uma nação que teve a oportunidade de sair de uma terra de onde eles estavam oprimidos. Um povo. Ali entraram entre 60 e 70 pessoas quando Jacó chegou ao Egito. E agora ali eram mais de 1 milhão de pessoas, alguns se atrevem a dizer que era 3 milhões de pessoas. E somente um homem para governar todo aquele pessoal. Pela graça de Deus, liderando toda aquela pessoa. Eles viram ali tudo aquilo que Deus mandou sobre o Egito. As diferentes pragas, até a morte dos primogênitos. Quando eles saem do Egito, aquele povo que tinha sido escravo, quando eles saem do Egito, Deus entrega nas mãos daquele povo as riquezas dos egípcios. Pois eles não queriam mais aquele povo, aquela nação ali. E à medida que eles iam saindo, iam entregando prata, iam entregando ouro, iam entregando gado para eles. Eles chegam ao Mar Vermelho. Quando pensam que tudo está acabado, que eles vão morrerem ali naquele lugar, Deus abre o mar e eles passam em seco. Eles viram isto. Eles experimentaram isto.
Eles viram duas muralhas de água a seus lados e ele cruzando pelo meio do mar em seco. Imagine o tamanho do milagre. O tamanho do milagre que aconteceu ali. Agora eles chegaram no Sinai. Agora eles esqueceram tudo aquilo que Deus fez por eles. É que ainda aquele povo não tinha tirado o Egito do seu coração. Não tinha tirado o Egito do seu coração. Nós parecemos muito com eles, porque muitas vezes nós ainda não tiramos costumes, tradições, crendices, modo de viver, modo de comportar-se, maneira de falar, de expressar-se. Absolutamente pareceria que nada mudou na vida de algumas pessoas. Quando a palavra de Deus nos fala lá em Romanos capítulo 12, verso número 2, que nós teríamos uma renovação na nossa mente. Também o apóstolo Paulo vai escrever e vai dizer aos coríntios que as coisas velhas passaram e que tudo é feito novo. Uma vida nova começa. Uma experiência com Deus nós devemos de ter dia a dia. Às vezes, por não alcançar algum tipo de capricho, porque pedimos algo a Deus, clamamos, oramos, pedimos, e Deus sabe realmente daquilo que nós necessitamos. Mas algumas vezes nós comportamos até piores do que o povo de Israel ali no Monte Sinai. Porque parecemos crianças mimadas que começamos a sapatear e a gritar e a pedir para o Pai aquilo que queremos. E o Pai sabe que é ruim para nós. Então ele não nos outorga, não nos dá. Mas por algo deve ser. Ou também porque devemos de esperar no tempo de Deus. Às vezes as coisas acontecem instantaneamente. Pedimos e chega. Pedimos e chega. Temos experiência nisso, de orações assim, rápidas, e uma rápida resposta de parte do Senhor. E vivemos isto muitas vezes. Mas, e aquelas que pedimos? Será que Deus esqueceu? Toda oração feita vai à presença de Deus quando ela é feita no nome de Jesus. Agora, tem o tempo de Deus, mas também tem a oposição do maligno, para que a resposta chegue até nós. Em Daniel, capítulo 11, sucedeu algo assim. Quando Daniel tinha disposto a orar ao Senhor e a buscar ao Senhor, e não recebia a resposta do Senhor. Mas de repente se apresenta um anjo e vai falar para Daniel: desde o momento que decidistes no teu coração buscar ao Senhor, saiu resposta ao teu respeito. Mas o príncipe da Pérsia se levantou. Então, tem forças malignas que vão se levantarem em contra daquilo que você pediu a Deus. Deus tem muita coisa para entregar para você, mas tudo depende da nossa fé, da nossa fidelidade ao Senhor. Agora eles vão pedirem para Arão fazer deuses. Não pedem um Deus, eles pedem deuses. Tinham visto tantos milagres,
Mas mesmo assim, eles querem algo novo, porque ainda não tinham arrancado do seu coração. Certa oportunidade, uma pessoa me perguntou: por que eu quebrei todas as imagens que eu tinha na minha casa? E a minha resposta foi: eu não sei, porque na realidade eu não sabia. E ela disse: porque veio um pastor e me disse que era para quebrar e queimar tudo aquilo. E eu fiz, mas não sei porquê. Então, muitas vezes nós cometemos erros, como pastores, como líderes, como aqueles que estão guiando a um povo, em não ensinar corretamente ao povo de Deus. Este povo de Israel, ele tinha saído do Egito. Eles tinham ali, a grande maioria deles, ou a maioria deles, tinham nascido como escravos, tinham vivido como escravos e não sabiam o que era ser livres. Não sabiam o que era ser livres. Agora, Deus estava tratando com Moisés para logo tratar com o povo. Deus vai falar com Moisés para logo falar com o povo. Deus vai falar com o anjo da igreja para logo falar com o povo. Estava demorando, nas faz deuses. Se pensamos rapidamente em algum nome de alguém que você conheceu ou conhece, que um dia estava na casa do Senhor, pregava, louvava, ou mais ainda, alguém que até foi pastor, ministro do Evangelho, e hoje está totalmente afastado. Voltou para o Egito, voltou para a antiga vida, e mais ainda, muitas vezes estão detrás ou estão servindo a outros deuses com outras crenças totalmente antibíblicas, mas estão ali pensando que estão servindo a Deus. O certo é que Arão vai construir, vai fazer um bezerro de ouro para eles. Porém, o interessante é que diz, Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas esposas e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. Para desobedecer a Deus, sempre temos tempo. Para desobedecer a Deus, sempre temos recursos. Para desobedecer a Deus. Isso faz me lembrar também a Jó. Jó é interessante porque Deus manda Jonas para ir a Nínive e a palavra de Deus vai dizer que ele vai comprar uma passagem com seu próprio dinheiro de barco para ir para o lado contrário. Isso é interessante. Para desobedecer a Deus, aparece recurso. Para desobedecer a Deus, não existem críticas. Para desobedecer a Deus, existe tempo. Para desobedecer a Deus, existe disposição, existe ânimo. Agora, para obedecer ao Senhor, para ser fiel ao Senhor, aí é onde encontramos a dificuldade. E mais ainda, aqueles que obedecem ao Senhor são alvo, muitas vezes, de críticas, de murmurações, até, por que não dizer, até maltratos, muitas vezes, dentro dos seus próprios lares, xingamentos, deboches, discriminados. Mas, na realidade,
É isso que temos para receber. Hoje nós temos, e saímos um pouquinho do tema, hoje nós temos o Evangelho somente prosperidade, somente coisas boas. Mas vamos e lemos lá em Coríntios o apóstolo Paulo falando dos naufrágios, dos açoites, açoite com varas, do apedrejamento que ele sofreu, dos naufrágios, dos cárceres. Enfim, essa era a vida do apóstolo Paulo. Jesus disse que aqueles que desejavam segui-lo era para tomar a sua cruz. A cruz é símbolo de sofrimento. Jesus sofreu numa cruz por cada um de nós. Então vamos tirar essa ideia, como diz aquele louvor, pregador de rosas, prega os espinhos também. Prega os espinhos também. Deus abençoa, abençoa. Deus prospera, prospera. Claro que sim. Mas a oposição maligna sempre está presente na vida de um crente. Então ali se trava uma grande guerra no nosso espírito. E se nós alimentamos o nosso espírito, nós vamos vencer. Se alimentamos a nossa carne, vamos ser derrotados. E vamos voltar ao Egito. Agora, Arão foi e construiu, fez aquele bezerro de ouro, de fundição. E eles disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Tremendo desprezo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Desprezaram tudo aquilo que Deus tinha feito por eles lá na terra do Egito. Desprezando a obra do Senhor que tinha feito na vida deles. Desprezando a obra do Senhor que talvez fez na sua casa, na sua família. Desprezando tudo aquilo que Deus fez, ou lhe deu, lhe otorgou, como queira expressar-se. Um desprezo total pelas coisas de Deus. E aqui nós vamos àquele velho tema de que sempre se está falando e discutindo entre debates teológicos e através das redes sociais, a salvação se perde, não se perde. E por aí vai indo. E quando Arão ouviu, construiu um altar diante dele. E Arão fez uma proclamação e disse, amanhã é festa ao Senhor. É festa ao Senhor. Arão cedeu. Ele fez aquele bezerro. Porém, o coração de Arão estava no Senhor. Agora, ele fez errado? Fez. Porque ele fez aquilo que o povo estava pedindo. E não o que Deus estava ordenando. Esse é o risco de muitas vezes nós querer fazer aquilo que nós desejamos fazer, daquilo que nós queremos ensinar para o povo, e não o que o Espírito Santo de Deus está te guiando, está te falando para que seja feito. Cometemos esses erros? Cometemos. Porque deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. E por que deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo? É porque estamos nós afastando dele. Ou ficamos surdos espiritualmente à voz do Espírito Santo de Deus.
Agora, o Senhor vai dizer a Moisés, no versículo número 9, e o Senhor disse a Moisés: tenho visto esse povo e eis que é um povo obstinado. Por isso, agora, deixa-me só para que a minha ira se acenda contra eles e para que eu os consuma e farei de ti uma grande nação. O que estava dizendo o Senhor para Moisés? Que ia fazer dele uma nação nova, assim como ele tinha prometido para Abraão. Mas qual é a atitude de Moisés? A atitude de Moisés é de intercessão. E a partir do versículo número 11, a palavra de Deus vai dizer que suplicou Moisés ao Senhor, seu Deus. E disse: Senhor, por que tua ira se acende contra o teu povo que tiraste do Egito? O que dirão os egípcios que tiraste de lá para matá-los no exército? E começa Moisés a interceder pelo povo. Moisés não criticou, Moisés não apontou o dedo, Moisés não julgou, Moisés está intercedendo por aqueles que se desviaram da fé. Por aqueles que se desviaram da fé. Moisés está intercedendo por eles. Está clamando diante do Senhor Deus Todo-Poderoso pela vida de cada um, daquele homem, daquela mulher, daquele jovem ali do arraial de Israel. Que vão dizer as demais nações? Começa a argumentar com Deus. Versículo número 21. E disse Moisés a Arão: o que este povo fez a ti para que trouxesse tão grande pecado sobre eles? E disse Arão: que a ira de meu Senhor não se acenda. Conheces o povo, que ele é inclinado para o mal. É o mesmo povo, a mesma inclinação de milhares de anos atrás é que tem o homem hoje. É que tem aquele que se diz servo do Senhor. É que tem aquele que se diz crente. É que tem aquele que se diz evangélico. Nós devemos de vigiar a cada dia. Não foi em vão que nosso Senhor Jesus Cristo falou que era para nós orar e vigiar. Orar e vigiar. Não é em vão que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu que o diabo anda como um leão, rugindo, buscando, procurando a quem ele possa devorar. Isso é uma realidade na vida de qualquer pessoa temente a Deus. Por isso é a necessidade de vigiar, de orar, de não baixar os braços, de fugir da tentação, de resistir ao diabo para que ele fuja de nós. São coisas que vêm acontecendo nas nossas vidas a diário. A diário temos que vencer ao inimigo. A diário temos que fugir da tentação. A tentação pode vir de diferentes maneiras. Até numa murmuração, sim, até através de uma murmuração, a tentação pode chegar. E começamos a murmurar contra a igreja, contra nossos irmãos, contra os pastores, contra tudo aquilo que se diz de Deus, começamos a murmurar. E pouco a pouco nós vamos afastando e vamos construindo para nós mesmos também bezerros de ouro. Construímos bezerros de ouro para nós mesmos, através das nossas atitudes. Abandonamos o caminho certo
para pegar um caminho incerto. O sábio Salomão escreveu no livro de Provérbios o seguinte: tem caminhos que ao homem lhe parecem reto. Tem caminhos que ao homem lhe parecem reto, mas o final deles é um final de morte. Então, cuidado. O salmista escreveu: com que iluminará o jovem o seu caminho? Com a palavra do Senhor. Lâmpada é a meus pés a tua palavra. Que a palavra do Senhor possa morar nas nossas vidas, para que nós não venhamos cometer erros. A decisão de Deus estava tomada. Moisés continuou intercedendo. E essa intercessão foi indo. E o versículo 31 vai dizer que Moisés retornou ao Senhor e disse: este povo pecou com grande pecado e fizeram deuses de ouro para si. Agora, pois, este versículo é forte demais. Agora, pois, perdoa o seu pecado. E se não, apaga-me, rogo-te do teu livro que escrevestes. Em outras traduções, que estão melhores, diz: apaga-me do livro da vida. Em Israel tinha um costume que aquela pessoa que era expulsa, por exemplo, da sinagoga, ela era apagada também de um livro que se chamava o livro da vida. Então aquela pessoa era um morto vivente para o resto do povo. Quando alguém falecia, era apagado do livro da vida. Moisés está pedindo, em outras palavras, para o Senhor, que o Senhor venha matá-lo. O Senhor venha tirar a sua vida. Essa é a oração de Moisés. Agora, quem encontramos neste grande líder chamado Moisés, nesta expressão? O seu amor por aquele povo. O amor para aquele povo, logicamente, não sobrepassava a sua consagração e o seu amor por Deus. Mas ele orou, ele intercedeu, ele clamou ao Senhor. A intenção do Senhor era exterminar o povo. E Moisés vai levar esta expressão ao Senhor. Até onde estamos nós dispostos a interceder? Por nossos filhos, pela nossa família, por aquelas pessoas que amamos. Até onde chega a nossa intercessão? Moisés argumentou, pediu, clamou, mas agora ele faz um pedido direto a Deus, que é para tirar a sua própria vida. E disse o Senhor a Moisés: aquele que pecou contra mim, esse apagarei do meu livro. Aquele que pecou contra mim, esse apagarei do meu livro. Moisés não tinha pecado contra o Senhor. Quem tinha pecado era o povo. Mas Moisés estava tomando o lugar daquele povo, intercedendo por aquele povo, pedindo por aquele povo, por aquela nação, para que Deus viesse perdoá-los, para que Deus viesse e livrá-los de uma morte certa, para que Deus viesse recuar na sua decisão. Por isso agora vai e leva o povo até o lugar de que te falei. Eis que meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação sobre eles, visitarei o seu pecado e o seu
E o Senhor feriu o povo por ter feito o bezerro que Arão fizera. E disse ao Senhor: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra de Egito, para a terra que jurei a Abrão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e os jebuseus. A intercessão de Moisés. O povo pecou. Moisés intercedeu. Isso é o que nós devemos de fazer muitas vezes. Muitas vezes não, sempre devemos de interceder. Ninguém é perfeito. Vamos caminho à perfeição. Vamos caminho à perfeição. Tem alguns que logicamente se consideram perfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós estamos propensos a falhar, a pecar. Não é de colocar a nossa confiança num homem ou numa mulher, nossa confiança deve estar no Senhor. Muitas vezes construímos bezerros de ouro quando criamos para nós mesmos ídolos humanos. Pessoas que idolatram, aos chamados apóstolos, aos bispos, a pastores, a missionários, a homens, e que sem conhecimento nenhum da palavra do Senhor, eles fazem aquilo que estes homens indicam que fazem. Estes dias, falando com uma jovem, e eu falei uma palavra de bênção para ela, ela fez alguns gestos que me chamou a atenção. E eu perguntei para ela, digo, por que fizeste isso? Porque o pastor me ensinou. Mas qual é o motivo? Não sei. E por que tu faz isso? Não sei, porque o pastor me ensinou. Leia a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Fuja da idolatria. Não construa para si mesmo bezerros de ouro. Denominações, pastores, homens em geral. Não construa bezerros de ouro. Agora estamos entrando num período eleitoral. Período bastante perigoso também para a Igreja de Cristo. Não se deixe levar por comentários. Não se deixe levar por indicações de pastores, de profetas, de apóstolos. Busque o Senhor. Ore ao Senhor, que é Ele que vai dar o discernimento e a sabedoria para você. É isso que nós devemos de fazer. Jesus é o autor e o consumador da fé. É verdade, pastor Vicente. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O demais é demais. Devemos obediência, sim, devemos nos sujeitar às autoridades eclesiásticas, civis, às autoridades que estão sobre a face da terra. Isso é algo óbvio. Mas não construa para você bezerros de ouro. Moisés, um grande intercessor. Você tem intercedido pela sua família, pela sua casa? Vamos orar nesta manhã. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu quero louvar-te, eu quero adorar-te, exaltar o teu santo e soberano nome, ó Pai. Senhor, agradecer-te, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade, meu Pai. Senhor, que nossos olhos possam estar no autor e consumador da nossa fé, meu Pai. Senhor, que podamos permanecer firmes em Cristo Jesus. Senhor, fortalece aquele, Senhor Deus, que possa estar duvidando. Fortalece aquele, ó Senhor Deus,
que possa estar, Senhor eterno, passando por uma prova, passando por uma tentação, passando por um momento difícil, ó Deus. Senhor, que sejas tu estendendo a tua mão de poder sobre ele, meu Pai, fortalecendo sua fé, fortalecendo, ó Senhor Deus, de uma maneira extraordinária, mostrando-lhe, ó Pai, uma saída, ó Deus. Pai, mas também eu quero pedir-te nesta manhã, ó Deus, que tu venha, Senhor eterno, perdoar-nos, ó Deus, todo pecado cometido, meu Pai, desobedecendo muitas vezes a tua palavra, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor Deus, livra-nos, ó Pai, limpa, Senhor, e escudrinha os nossos corações, ó Deus, e vê se há neles caminho de perversidade e livra-nos deles, ó Senhor. Pai eterno, é no nome de Jesus, Senhor, que eu te agradeço, te louvo e entrego este dia, Senhor, nas tuas mãos para que seja um dia abençoado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Que Deus venha abençoá-los. Que a graça de Deus esteja sobre suas vidas. Que a paz do Senhor, que sobrepassa todo o nosso entendimento, ela possa estar nas nossas vidas. E também, como nos mandou este versículo aqui, o pastor Vicente, que nós possamos colocar nossos olhos em Jesus, pois ele é o autor e o consumador da nossa fé. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo número 2. Que a graça e que a paz de Deus seja sobre suas vidas neste dia, desde agora e para sempre, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre tudo aquilo que você empreenda, que a graça de Deus esteja presente em todo momento das suas vidas. Que Deus venha, sim, abençoar. Esperamos amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia